Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O título do nosso recolhimento de hoje é Deus nos abre sempre novos horizontes. Esse é o título, para que nós meditemos, né, na esperança que Deus nos dá sempre. Apesar daqueles momentos em que parece tudo perdido, tudo confuso, né, na nossa vida, no nosso desenvolvimento espiritual, na vida das pessoas, né, no mundo. Às vezes parece que a situação está sem nenhuma saída, né? A gente tem problemas, tem dificuldades, mas Deus vem e com a sua graça, Ele realiza sempre algum milagre, alguma coisa que renasce, faz renascer em nós a esperança. Essa é a ideia do recolhimento, e para isso vamos meditar em duas passagens, né, do Evangelho, uma agora na primeira meditação e outra na segunda. Agora vamos falar sobre a cena da mulher samaritana, né, que era uma mulher de outro povo, né, dos inimigos dos judeus, né, os samaritanos. Estava numa situação meio perdida, né, estava no quinto marido já, né? Lembra aquela situação triste dela? E chega Jesus e dá luz para ela, dá água viva para ela, fala que, né, que ela tem uma possibilidade de salvação. Muita gente naquela cidade acaba se convertendo. Essa é a primeira meditação. E depois a segunda é de Zaqueu, que é do povo judeu, mas um traidor, né? Um homem que ele usava, né, o poder dele, digamos assim, de ser cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, para extorquir dinheiro do próprio povo e dar dinheiro para os romanos que dominavam o povo. Então era um homem execrado pela sociedade, mas que Jesus vai na casa dele e faz com que ele se converta. Então, primeiro a cena da mulher samaritana. Nós conhecemos, né, a cena, Jesus perto da hora do meio-dia, né, ia caminhando, né, num dia de sol, talvez cansado, se sentou na beira de um poço, né, na região lá de Sicar, na Samaria. Samaria é o meio do território de Israel, né? Lá no norte fica a Galileia, no sul a Judéia e no meio, entre as duas, a região da Samaria, né, onde moram os samaritanos. Jesus estava passando por lá, se sentou, ficou sozinho porque os discípulos tinham ido comprar alimentos, e aí chega uma mulher samaritana para tirar água do poço. E quando ela chega, Jesus fala para ela: dá-me de beber. Pede para que ela tire um pouco de água para ele. E ela dá aquela resposta, né, conhecida. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E São João, capítulo 4, né, do Evangelho de São João, isso, ele explica, de fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Essa história, né, da briga dos judeus com os samaritanos vinha de longe, né, de muitos anos antes. Lá perto do ano 700, mais ou menos, antes de Cristo, vieram os assírios, invadiram Israel, não é? E tomaram Israel e levaram muitos dos importantes das pessoas de Israel, dos israelitas, levou lá para a Síria, né? E junto com isso deixou alguns do povo, né? Alguns menos importantes, aí podíamos dizer, o pessoal mais a ralé, digamos assim, do povo, deixou lá em Israel mesmo, só que mandou também, colocou outros povos juntos com o povo de Israel que estava lá.
E então o pessoal começou a se relacionar, né, entre os israelitas e os não israelitas, né, gente de outros povos, e começaram a casar, criar famílias entre eles, mas também receberam no povo os deuses dos outros povos. Então, os samaritanos, que era esse pessoal aí da região da Samaria, eles se misturaram com outros povos, mas não só, como aqui no Brasil, a gente vê que está tudo misturado, né? Branco com preto, com amarelo, com japonês, com chinês, com africano, com gente de todas as raças, todas as línguas que se misturam. Mas lá não era só uma coisa boa, assim, bonita, de compreensão, de acolhimento, mas era abandonar o Deus de Israel para entrar na cultura dos outros povos, nos deuses dos outros povos. Então começaram a oferecer sacrifícios, né, para outros deuses, para o Baal. Então foi uma situação já no ano 700, mais ou menos, que ficou muito mal lá para os samaritanos. E os judeus não gostaram daquilo. O tempo passou, foi invadido também lá pelo ano 500, mais ou menos, né? 500 e alguma coisa, 580 e pouco. Foi invadida Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, os babilônios agora, né? Mas depois que voltaram da Babilônia, os judeus, eles reconstruíram o templo. Falaram, vamos reconstruir o templo lá do Salomão, que tinha sido destruído, em Jerusalém. Reconstruíram. Mas os samaritanos, que já estavam brigados com os judeus, falaram, nós não vamos nesse templo de Jerusalém, não. A gente não quer saber desse templo aí, não. O templo nós vamos construir aqui. E construíram uma outra montanha, no Monte Garizim, que tem lá na Samaria. E construíram um templo para prestar culto a Deus, aos vários deuses deles lá. Então, com isso, aí fechou o templo, né? Imagina, o pessoal já não gostava deles. Ainda falam, não vamos no templo de Jerusalém, que era o lugar mais sagrado, né, para os judeus, porque nós vamos fazer o nosso templo aqui. Então, por isso eles nem olhavam para a cara do outro. Tem algumas cenas, né, do Evangelho, por exemplo, quando Jesus estava passando, ia para Jerusalém, estava lá na Galileia, lá no norte, ia passando pela Samaria e pediu para se hospedar em algum lugar. E ficaram sabendo, falaram, não, Jesus está indo para Jerusalém, não vamos dar hospedagem para ninguém que está indo para Jerusalém. De tanta raiva que tinha entre os dois povos. Bom, então, nessa situação, estando Jesus, né, judeu, passando pela Samaria, vem uma mulher samaritana e ele puxa a conversa e pede ajuda ainda, dá-me de beber. Tanto que ela fala, como é que você, que é judeu, pede de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Tem até uma coisa interessante disso daqui, né, do lugar que está no Evangelho, essa cena daqui, que é o capítulo 4, falava de São João. No capítulo 3 tem aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. E o Nicodemos era um cara de Jerusalém, fariseu, super importante, culto, teólogo. E aqui, né, uma mulher que não era de outro povo, né, outra religião, inculta, podia ser analfabeta, talvez a mulher, tinha uma religião estranha. Então, está vendo como Jesus vem para todo mundo, né? Tanto um homem instruído, poderoso, respeitado, teologicamente profundo, e homem ainda naquela época, né, que tinha mais moral, digamos assim, do que as mulheres, judeu, do grupo dos governantes de Israel. E no capítulo seguinte ele fala com uma mulher desconhecida, samaritana, só para começar a perceber como Cristo vem para todo mundo. Então esse negócio de abrir horizontes, né, que é o título do recolhimento, Cristo pode abrir para qualquer tipo de gente, não é só para alguns selecionados, né, que aí sim vai ter jeito. Para todo mundo, para qualquer um de nós, Cristo, né, que está aqui, ele vem em nossa direção, entra na nossa vida. Então, voltamos ao texto, né? A mulher samaritana diz, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus, em vez de entrar no papo dela, né,
falar, ó, é assim, ó, o negócio deixa eu te explicar, tudo bem que tem essa diferença entre nós, antiga, lá no ano 700, depois no ano 400 também. Jesus não entra em explicação teórica, né, teológica, para falar o porquê que ele está falando com ela. Ele simplesmente diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, essa frase que eu queria que a gente meditasse o tempo todo agora aqui. Toda a nossa meditação nisso daqui, né? O dom de Deus. Deus nos dá um presente, um dom contínuo, né? Que é possível, portanto, a salvação, a nossa melhora, o nosso crescimento. É possível viver de esperança. Olha só como ele fala, né, para a mulher: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que está aqui, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Dizia alguém que Jesus, bom, primeiro, antes, só uma coisa, só esse negócio do dom de Deus, queria que a gente pensasse nisso daqui antes. Ele fala, se conhecesses o dom de Deus, o que seria esse negócio de dom de Deus? Fui procurar no dicionário, né, na parte, no original, lá como é que fala o dom de Deus, como é que é, e é uma palavra que é dória, e dória significa dom, presente, né? Mas no dicionário dizia, é um dom, algo dado gratuitamente e, portanto, não adquirido por mérito ou por direito, de graça mesmo. Dom é um presente de graça. E depois ainda falava, expressa um tipo de doação que enfatiza o desejo beneficente do doador, mais do que qualquer qualidade da pessoa, mas por pura bondade daquele que doa. Então isso daí, essa palavra dória significa isso daí, né? Que mostra a grandeza e a bondade de quem dá um presente. Então, e ao Jesus, ao falar essa frase, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria uma água viva, dizia alguém então que ele, com isso, ele mexe na curiosidade da mulher de várias maneiras para puxar ela para a conversa. E a curiosidade deixa ela curiosa em vários aspectos. Sobre Deus, vai falar, se tu conhecesses o dom de Deus, já pensou só falar isso daí para alguém, né? Ah, se você conhecesse o dom de Deus, a gente já fica meio curioso aqui, que dom é esse daí, né? O que é esse negócio de dom de Deus? E depois ainda curiosa sobre ele, né? Se conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, você não sabe quem eu sou, você não sabe, e então mexe com a curiosidade dela querer saber, né, quem é. Ele te daria água viva. Então fala, eu vou ganhar um presente, mas não sei o que é esse negócio de água viva. Então, com uma frase, deixa ela curiosa em 3 aspectos, né? Sobre Deus, sobre o próprio Jesus, que está conversando com ela, e sobre o dom da água viva. O que é essa água viva que ele tem para dizer? Então, e aí a gente entra na conversa. Quando a gente está curioso com algum negócio, né? Vocês nunca receberam uma mensagem de WhatsApp, por exemplo? Alguém falando assim, tem um negócio muito louco para te contar. E só fala isso. Você fala, cara, conta já então, né? Não fica esperando. Não, amanhã eu te conto. Que amanhã? Mas conta agora, né? Quando mexeu com a curiosidade, você fala, agora tem que contar. Começou, tem que acabar, né? Então é mais ou menos o que Jesus fez, né? Se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Não essa água aqui, água viva. Então, água viva isso, não é? Então, o que significa? Como é que a gente resolve essas coisas daqui? Como é que Jesus entra na mulher, né, suscita a curiosidade dela, para ela se aproximar de Deus e ela descobrir a bondade, né, a beleza, que a vida tem horizonte, né, tem esperança a sua vida. Então vamos pensar nisso daqui, nesses 3 aspectos, né, dessa frase de Jesus, que deixa a mulher curiosa sobre Deus.
pensemos nos dons de Deus, né? Fala assim, se conhecesses o dom de Deus, e esse dorea que falávamos antes, né? Que é um negócio que enfatiza a bondade, né? A gratuidade do amor de Deus, mais do que algo que a gente mereça, não é? Que a gente, não sei, tem um direito de receber, eu fiz alguma coisa e agora Deus tem que me dar esse presente. Presente é presente, né? Não sei se eu me explico, né? É assim, eu falo, se você falar, o que você quer ganhar de presente? Eu quero ganhar de presente. Beleza, você escolheu um pouco, não é muito presente, né? Tudo bem, ganhou presente porque outra pessoa pagou para você. Mas quando é um dom assim, inesperado, um negócio do nada, do nada, não é festa, não é aniversário, nada. E ganha uma coisa que eu não estava esperando. Né? Isso é um dom gratuito da pessoa que nos ama. Então vamos pensar nos dons de Deus. Se Jesus falasse para nós isso agora, se tu conhecesses o dom de Deus, se você conhecesse, se você tivesse ideia de tantos dons que Deus já te deu na tua vida, não é? O dom da salvação, que Deus quis salvar a humanidade, que Deus enviou o seu próprio Filho, que está lá falando com a mulher samaritana, enviou para nós, para a nossa salvação, um amor infinito que Deus tem por nós, que entrega o seu Espírito Santo para nos santificar. Senhor, faz com que eu reconheça os dons que você me dá, tantas coisas maravilhosas que Deus concede a cada um de nós na nossa vida. A Eucaristia, Jesus presente aqui na Eucaristia, não é como se Jesus falasse aqui, falasse, se você conhecesse o dom de Deus, se conhecesse quem é que está aqui no sacrário, se você vivesse de Jesus eucarístico mesmo, não é? É um dom de Deus a Eucaristia, a confissão, o poder ter os nossos pecados perdoados, não é um dom maravilhoso de Deus? Então, por isso é que Deus abre horizontes, né? Porque a gente está meio perdido, meio cego, às vezes, nas dificuldades da vida. Aí vem Jesus e fala, se conhecesses o dom de Deus, se você soubesse como Deus está aqui do teu lado, e como Ele te ajuda, e como Ele te entende, e como Ele te dá graça, como Ele te transforma. Não é algo para pensar, né? Nessa manhã de recolhimento, né? Que nós nos coloquemos diante de Deus, pedindo até perdão pelas vezes que nós perdemos um pouco a confiança nele. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu olho as coisas só humanamente, quando eu perco a capacidade de reconhecer o teu dom. Se conhecesses o dom de Deus, às vezes eu não conheço, porque eu fico só focado nos problemas, nos rolos da vida, né, nas dificuldades. Se conhecesses o dom de Deus. Então, essa é a primeira coisa que queria que nós pensássemos, né, dessa frase de Jesus, né, das 3 curiosidades que ele gera na mulher samaritana. A primeira é sobre Deus, que nos dá o seu dom, a sua graça. Pensemos na nossa vida, todos os dons que Deus nos deu, né? A vida, a família, a saúde, a fé, né? E as contínuas graças que Ele vai nos dando hoje, amanhã, depois. Então, a frase de Jesus é esta aqui: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber? Se você conhecesse quem eu sou, Jesus falando, e fala para nós agora também, né? Se você conhecesse quem eu sou, quem é Jesus para mim? De fato, né, na minha vida, que importância tem essa pergunta para a minha existência? Eu conheço Jesus? Quem é Jesus para mim? É uma pergunta fundamental, né, da vida,
da história do Evangelho aqui é aquela que Jesus faz lá em Cesareia de Filipe para os apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? Uns que é Elias, João Batista, não sei o que, etc. E aí Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque é importante, porque se a gente acha que Jesus é um profeta, como tantos outros profetas, Jesus é um sábio que falou coisas muito boas, e algumas pessoas seguem, outros seguem outras religiões, Jesus é uma de tantas religiões aí que ele fundou, então maravilha, estou seguindo, isso é uma coisa. Agora, se eu acho que ele é, como falou São Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Deus feito homem, meu Deus, que vem, se entrega para mim e fica para mim, morre por mim na cruz, fica por mim na Eucaristia e continua vivo porque você ressuscitou para nunca mais morrer. Quem é Cristo para mim? Quem que é Deus, né, na nossa vida? Sabem que eu já contei isso muitas vezes, mas quando eu conheci um centro da obra, a primeira vez, né, que eu ouvi falar do Opus Dei, eu tinha ouvido falar, uns amigos começaram a frequentar um centro do Opus Dei quando eu estava no colégio, no primeiro ano do ensino médio, e aí começaram a falar, não sei o que, tem Opus Dei, eu falei, que esse negócio de Opus Dei não é um lugar que a gente vai estudar, é uma coisa meio estranha, meio escondido nesse negócio oculto do Opus Dei, assim. Mas daí um dia, um dos amigos, que hoje é numerário do Opus Dei, na época era um menino que estudava comigo lá, ele falou, Guilherme, espera aí que eu tenho que falar com você. Estava saindo para ir embora da escola, do colégio, fiquei esperando. Falei, o que será que o cara quer falar? Aí ele chegou e falou, e aí, quem é Deus para você? Eu falei, cara, como assim quem é Deus? Do nada, eu estou indo para casa, eu vou almoçar. Espera aí, como assim quem é Deus para mim? Então tentei dar alguma explicação. E ele falou, não, porque Deus é assim, Deus é assado, Deus é aqui. Começou a falar de Deus. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é belo, Deus é a própria beleza. Deus não é inteligente, Ele é a própria inteligência. E começou a falar um monte de coisa. E terminou falando, quer ir do Opus Dei? Falei, vamos, né? Se é assim, vamos lá. Não entendi muito a lógica do raciocínio dele, assim, né? Deus é isso daqui, Deus é aquilo. Deu uma aula de teologia lá e depois quer ir no Opus Dei. Mas funcionou. Mas a pergunta é séria, né? Para a gente pensar, quem é Deus para mim? Né? Quem é Jesus Cristo? Que importância que Ele tem na minha existência? E se eu conhecesse, muita coisa ia mudar. A própria mulher samaritana, depois de conversar com Jesus, vai perguntando umas coisas, tem uma conversa longa. Aí ela vai correndo para a cidade, volta para a cidade e fala assim, eu encontrei um homem que está falando tudo da minha vida, não será ele o Cristo? Não será ele o Messias esperado pelo povo de Israel? Então eu também tenho, pela convivência com Jesus, chego a essa conclusão, ele é o Cristo, o que dá sentido à minha vida, ele é o Salvador, ele é a pessoa que, tendo ele, eu não preciso de mais nada, né? Ou sempre eu quero alguma coisa a mais. Não, tá bom, tem Jesus, tá certo, eu rezo, vou na minha missa, rezo, faço minhas orações, mas eu queria que acertasse isso. Quase como se Jesus não bastasse, né? Jesus não é suficiente para mim. Talvez porque eu não conheço, não entendi ainda quem é nosso Senhor Jesus Cristo ainda. Então, essas duas primeiras curiosidades que Jesus suscita na mulher, se conhecesses o dom de Deus, todas as graças que Deus nos dá, seu desejo de salvação, e se conhecesses, né, quem é que te pede de beber, quem é que está aqui diante de você, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. O que é essa água viva? Então, tem dois sentidos, muitas coisas no Evangelho de São João, tem como que dois planos, né? Um plano natural e um sobrenatural. Uma frase que dá para entender um sentido normal, né? Assim que você fala, bom, por exemplo, Jesus fez o milagre lá das bodas de Caná, né? Transformou água em vinho, beleza, foi um milagre, mas o que ele quer dizer é coisa muito acima disso ainda, né? Tem uma simbologia, né, do vinho que alegra o coração do homem, né, como as bodas talvez do cordeiro com a sua esposa, nas místicas, né? Então você pode
viajar bastante, né, nas coisas espirituais aí que fala São João. E aqui também, né, fala água viva, é água corrente, né, água de uma fonte que vai brotando. E falar isso para uma pessoa lá da Terra Santa é das coisas que mais dá alegria para eles, né? Quem já foi para a Terra Santa sabe, né? Vai lá e é tudo muito seco, né? É muito deserto. Se fala assim, ó, acabou a água, não vai chover, o pessoal fica mal, né? Porque acaba com a vida deles, acaba com plantação, acaba com, né, os animais. Então você fala, eu vou te dar água viva, uma fonte de água o tempo todo. Então tem uma alegria já natural para eles, humana, né, de ter água corrente. Mas junto com isso, uma coisa tão boa como essa, naquela terra, é imagem, né, metáfora de uma bondade de Deus, tem um valor espiritual isso daí. Você fala assim, então é porque Deus é bom. Deus vai me conceder uma coisa que é tão boa quanto a água viva, né? Quanto a água corrente. E no Antigo Testamento tem várias passagens que falam sobre a água assim. Por exemplo, no livro, conhecida essa frase, né, do profeta Jeremias, fala, meu povo cometeu 2 pecados, eles me abandonaram, a fonte de água viva, eu que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, quebradas, que não podem reter as águas. Então, eles rejeitaram a ajuda de Deus, a sua bondade fiel, né, e deixaram a água viva para ficar com a sua própria cisterna, o seu próprio pote de água, né, uma vasilha de água, mas que está rachada, trincada, e que vai perdendo, não satisfaz a água porque vai perdendo essa água. É como que uma imagem do que acontece conosco, né, quando a gente vira as costas para Deus, não quer mais buscar a graça de Deus, fala, deixa que eu me viro, eu me basto, eu resolvo. E a gente vai ficando sedento de sentido na nossa vida. Outra passagem lá do profeta Zacarias, que fala, água viva fluirá de Jerusalém. Falando de Jerusalém é que vai sair o poder de Deus, né, a graça de Deus. Ou do profeta Ezequiel, que fala também do templo, né, fala, não sei se vocês lembram aquela cena lá que fala que saiu um rio do templo, ele teve uma visão de um templo enorme, maravilhoso, e que vai saindo uma água e que vai purificando tudo, né, que encontra ao redor, criando árvores e os peixes, como que falando de Jerusalém, aqui do templo, vai sair um grande rio que vai trazer vida, saúde, né, salvação para o mundo inteiro. Ou no Novo Testamento, o próprio São João, mais para frente, vai falar, né, pega aquela frase de Jesus, né, no último dia, o mais importante da festa, Jesus, de pé, exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então, essa água viva é o que nós podemos receber conhecendo Deus, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio conhecimento de Deus, a própria graça de Deus que nos transforma, né, que nos abre novos horizontes. Então, pensemos na estrutura dessa frase de Jesus, né? Se conhecesses o dom de Deus, né, se soubesse da graça dele, e conhecesses aquele que te pede de beber, se conhecesse Jesus Cristo, né, quem é Jesus Cristo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, se eu conheço Cristo, eu vou fazer oração, eu vou pedir as coisas para ele, falar, Jesus, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do dom de Deus, eu tenho que ser transformado, eu preciso de água viva. E essa água viva é a graça, a santidade que ele nos dá, uma transformação interior, a solução para os problemas. Daí então o título do recolhimento, né? Deus que nos abre novos horizontes, Deus que nos dá novas esperanças na vida. Vem disso, de conhecer o dom de Deus, de conhecer Jesus, e uma vez conhecido, falou, vou pedir para ele, vou recorrer a ele. Não somos nós que pelo nosso esforço, nosso empenho, só vamos encontrar novos horizontes, novas soluções, ter novas esperanças, mas é focando em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminando essa primeira meditação nossa, pedindo a Nossa Senhora, né, agora na nossa oração, durante esse tempo, esse momento agora de silêncio do recolhimento,
conversando com ela, falei: minha mãe, me faz olhar para Cristo de novo. Nós rezamos sempre, né, Santa Maria, esperança nossa. Ela é nossa esperança também, né? Se nós estamos com Maria, estamos com Jesus também. Então Jesus nos traz esperança, Jesus nos abre novos horizontes, né? Peçamos a ela que nós nunca fujamos, né? Nunca queiramos a nossa água, né, estagnada, né, água dentro das nossas cisternas rotas, né, quebradas, mas busquemos sempre a água viva que é Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.